Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é sobre angiospermas, classes, germinação e conquista do ambiente terrestre. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Classes de angiospermas. Bom, a gente sabe que as angiospermas são um filo do reino vegetal, também pode ser chamado de magnoliófitas. E esse filo, o filo das magnoliófitas, pode ser dividido em duas classes. A primeira, monocotiledôneas, que são exemplos de monocotiledôneas: o milho, a cana-de-açúcar, o trigo, o arroz, as orquídeas e bromélias. E a classe das eudicotiledôneas. Exemplo clássico de eudicotiledôneas: feijão, soja, manga, mandioca e cenoura. Essas classes elas podem ser facilmente reconhecidas no ambiente, pois têm características distintas, bem diferentes. E é isso que nós vamos fazer agora, conhecer as duas classes. A primeira classe que veremos são a das monocotiledôneas. Como o próprio nome já diz, as monocotiledôneas são angiospermas que apresentam apenas um cotilédone. Mas afinal de contas, o que é cotilédone? Cotilédone é uma folha embrionária modificada para absorver os nutrientes do endosperma. Só relembrando aqui, endosperma são um conjunto de nutrientes que está dentro da semente e serve para nutrir o embrião. Então, quem pegará esses nutrientes e passará para o embrião para que ele possa germinar, para que ele possa continuar o seu desenvolvimento e gerar a planta, será o cotilédone. Nas monocotiledôneas, a gente tem apenas um cotilédone, como a gente pode ver aqui nessa figura de um corte da semente. Podemos perceber aí o cotilédone em amarelo mais claro, e próximo do cotilédone ali a gente tem a radícula, que vai gerar a raiz, e a gente tem o endosperma no interior da semente em marrom mais escuro aí. Então esse local em marrom mais escuro na semente está os nutrientes que vão servir para dar o start no processo de desenvolvimento desse embrião. E tudo isso está envolto aí pela casca da semente. Primeira característica que a gente pode usar para diferenciar as monocotiledôneas, além da presença de apenas um cotilédone, seria a raiz, que é em cabeleira ou fasciculada. A gente não vê uma raiz central como nas eudicotiledôneas. A gente tem diferenças, contrastes na estrutura da raiz, do caule, das folhas e das flores. Na raiz das monocotiledôneas, a gente vai perceber a presença de uma raiz espalhada em cabeleira. Isso ajuda, por exemplo, a segurar o solo. Então, essas monocotiledôneas, como palmeiras, capim, eles ajudam a segurar o solo contra a erosão da água da chuva. Raiz em cabeleira, então, nas monocotiledôneas. O que mais? O caule. O caule ele não apresenta o crescimento em espessura, ou seja, ele apresenta apenas crescimento primário, para cima. Tá? Então, são caules mais finos e mais frágeis. Tá? Até porque, no caule, a gente vai ver que a disposição do xilema, que é a estrutura dos vasos condutores de água e sais minerais, que, inclusive, além de carregar sais minerais, o xilema dá sustentação para o caule. Tá? A gente percebe aqui, aumentando a figura, que o xilema, esses pontos mais escuros, que dão sustentação e resistência para o caule, eles estão desorganizados, eles estão espalhados por todo o caule. E isso gera esse caule mais fino, tá? Sem crescimento em espessura, aí, como a gente está vendo no caule da cana-de-açúcar e no rizoma de uma bananeira, por exemplo. A outra característica que podemos observar para separar mono de dicotiledôneas é a folha em formato de nervura paralela. Então a gente tem ali a nervura central, onde passa o xilema e o floema, e dessa nervura central a gente percebe nas laterais, paralelamente, nervuras mais finas passando por toda a folha. Além disso, as folhas das monocotiledôneas normalmente têm bainhas, a estrutura que segura a folha, bem desenvolvidas. E com relação às flores, a gente sabe que nessas flores de monocotiledôneas a gente vai ter conjuntos de sépalas e pétalas
múltiplos de 3, o que a gente chama de flores prímeras. Já em relação às eudicotiledôneas, a gente vai perceber então que elas têm 2 cotilédones, dicotiledôneas, 2 cotilédones. E além disso, a gente tem uma raiz pivotante, quer dizer raiz central, uma raiz mais grossa, central, de onde partem as raízes secundárias. No caule, a gente vai perceber o crescimento em espessura em algumas delas, tá? Ou seja, a formação do tronco, tá? Então, todas as plantas que você consegue perceber que apresentam tronco é um exemplo de dicotiledônea. A gente percebe o crescimento secundário devido à organização melhor dos vasos do xilema. Você pode ver aqui que eles estão organizados em anéis, tá, ao redor de toda a planta, e esses vasos do xilema eles vão crescendo em direção ao exterior da planta. Então, eles vão gerando o crescimento em espessura, também chamado de crescimento secundário. Na folha, a gente vai notar um padrão chamado de padrão reticulado. A gente tem uma nervura central que passa da ponta da folha até a outra, e dessa nervura a gente vai ter as nervuras menores laterais. Então, não vamos ter mais nervuras paralelas como na monocotiledônea, né? Uma do lado da outra. A gente vai ter aí esse padrão chamado de reticulado, nervuras reticuladas. E nas flores, a gente nota um padrão que pentâmero, tá? Muito raramente a gente vai encontrar padrões múltiplos de 2 ou 4, né? Dímeros ou tetrâmeros. Então, assim, a gente consegue diferenciar as duas classes das magnoliófitas, mono e dicotiledônea. Quanto à germinação, podemos dizer que germinação é a retomada do crescimento do embrião com a finalidade de gerar uma plântula. O que seria uma plântula? É a planta jovem, é a planta bebê que está emergindo ali do desenvolvimento embrionário. Isso envolve processos de interação com o meio externo. Então, para que a semente saiba o momento certo de germinar, de dar o start nesse desenvolvimento embrionário, ela interage com fatores externos do ambiente para que haja a quebra dessa latência, desse estado de dormência da semente. O que seria, então, esse estado de dormência? Um período no qual o metabolismo do embrião está drasticamente reduzido, e assim ele pode aguardar condições favoráveis do ambiente. Quais são os fatores que podem colaborar para que a semente comece o processo de germinação? Né? A quantidade de água que existe ao redor, tá? Pode ser um fator de quebra da dormência. Temperatura e luminosidade podem também estar envolvidos na quebra da dormência de determinadas sementes. Por exemplo, plantas de ciclo de vida rápido, daquelas espécies pioneiras, elas normalmente quebram a dormência quando recebem uma quantidade de luz maior no seu tegumento, na sua casca. Enquanto que estiverem muito enterradas, talvez não vão germinar, ou na sombra elas não irão germinar, pois essas plantas pioneiras não têm tanta capacidade de competição com as plantas que já estiverem estabelecidas no local. Além disso, a escarificação por roedores ou pela acidez, tá, pode gerar o desgaste aí da casca para permitir que ocorra a saída das estruturas da planta geradas pelo embrião. Escarificação, então, é essa perda da dureza aí por roedores roendo a semente, ou até mesmo pela acidez que a semente recebe através dos ácidos estomacais de alguns pássaros e animais que comem as sementes. Isso vai ajudar a quebrar a dormência, a facilitar a emergência do embrião aí por desgastar a casca. Aqui a gente tem um exemplo de germinação do feijão, né? O feijão está lá enterrado lá no solo. Você vê que a primeira estrutura que surge aqui, na maioria das plantas, a primeira estrutura que surge é a radícula. E os cotilédones vão estar promovendo aí a nutrição desse embrião durante a germinação. Então, durante todo esse período de germinação, até o aparecimento das primeiras folhas lá no final do processo de germinação, a planta vai estar consumindo nutrientes externos. E se ela está fazendo isso, ela vai ter um padrão, um padrão heterotrófico.
Tá? Então, toda planta já foi heterotrófica nesse período da germinação, aí, pois ela vai estar consumindo nutrientes que foram doados pela mãe na semente, tá? Estão guardados no endosperma e vão ser disponibilizados para ela a partir dos cotilédones. Uma coisa interessante que a gente pode notar no reino vegetal é toda a sua luta para se adaptar perfeitamente ao ambiente terrestre. E aí não tem como falar de conquista do ambiente terrestre pelo reino vegetal, pelas divisões, pelos grupos vegetais, sem compará-los. Tá? E inicialmente eu queria que você pensasse por que há 500 milhões de anos atrás um ancestral dessas plantas se interessaria pela região dos continentes, já que anteriormente a vida estava toda reunida na água, né, dentro dos oceanos. Bom, então a gente vai pensar nas vantagens de alto índice de luminosidade, as plantas precisam disso para fazer fotossíntese. Teoricamente, quanto mais luz, né, até certo ponto, maior é a taxa fotossintética. E na região dos oceanos, a gente sabe que tem uma região afótica, onde não há presença de luz. Então, as plantas não poderiam ir para ali, elas ficam restritas a um espaço onde a luz consegue penetrar pela água e incidir sobre elas. Então, o alto índice de luminosidade nos continentes seria uma vantagem para a conquista do ambiente terrestre. Além disso, a riqueza de sais minerais, que são fatores importantes para o crescimento vegetal. Como você pode ver na figura do lado ali, ela precisa desses diversos vegetais para a formação das moléculas que trabalharão, por exemplo, proteínas, ácidos nucleicos, das moléculas que trabalharão na célula. E a menor competição por recursos, já que, pelo menos inicialmente, não existiam, né, outros seres vivos no ambiente terrestre. São as plantas os primeiros colonizadores do ambiente terrestre. Então vai ter menos competição por recursos, vai ter menor presença também de predadores. Tudo isso foram vantagens que levaram os indivíduos primeiros que conseguiam melhor se adaptar ao ambiente terrestre a permanecer por lá e evoluir. Agora, existe uma desvantagem, é o ambiente mais seco. Tá? Então, tem que evitar a perda excessiva de água aí pelos tecidos, e a gente vai ver um monte de características evolutivas que estão envolvidas em evitar a perda de água no ambiente seco. Vamos lá? Bom, aqui eu tenho os grupos vegetais e um grupo ancestral, né, em ambiente aquático, aí, que são as algas verdes, né, as clorófitas. Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que as algas verdes têm em comum com as plantas o fato de poderem fazer fotossíntese. Então, elas apresentam clorofilas A e B, tá? Assim como as plantas, mostrando aí a união, né, o parentesco entre esses dois grupos. Nesse momento do vídeo aqui, a gente vai ter muito essa comparação e essa visão evolutiva sobre os grupos vegetais. Então perceba, o primeiro grupo vegetal, assim como todos os outros, é chamado de embriófita. Tá? Embriófita é a planta que apresenta embrião. E todos os grupos de plantas, desde as briófitas até as angiospermas no final da evolução ali, vão apresentar embrião. Além disso, as briófitas apresentam o gametângio, protegido por camada estéril do anterídeo e arquegônio. Então, você vai ter uma estrutura produtora de gametas pluricelular que protege os gametas ali. A gente vai ter a presença dos estômatos, que são as estruturas que permitem as trocas gasosas do vegetal com o meio ambiente, já que o vegetal precisa absorver CO2 para fazer a fotossíntese e liberar esse oxigênio que ela produz através da fotossíntese. Esses estômatos também estão relacionados à transpiração do vegetal e eles podem fechar o seu orifício de trocas gasosas para evitar a perda de água. Tá? E a gente tem aqui também os esporos protegidos contra a desidratação. Então, anteriormente, nas algas, a gente também tem uma produção de esporos, mas esses esporos, por estar dentro d'água, não tem que se preocupar com a desidratação. Nos esporos vegetais, de todos os vegetais, não só das briófitas, a gente vai ter essa proteção contra a perda excessiva de água.
Das briófitas para as pteridófitas ocorreram saltos evolutivos com características novas, novidades evolutivas. E uma novidade evolutiva que fica bem evidente nas samambaias, que são exemplo de pteridófitas, é a presença dos vasos condutores. E por isso, tanto as pteridófitas como todos os grupos que surgiram posteriormente e que vão apresentar também essa característica dos vasos condutores, elas serão chamadas de traqueófitas. Além disso, as pteridófitas também vão apresentar uma cutícula, que é uma camada de gordura serosa nas folhas, tá? Além dos tecidos condutores. Tá? E essa cutícula vai deixar a folha mais brilhante, mas a principal função dela não é deixar a folha brilhante, é proteger contra a perda excessiva de água na superfície em contato com o ar, que é mais seca. E as gimnospermas, o que elas apresentam de novidades evolutivas? A primeira e mais evidente novidade evolutiva do grupo é a presença de sementes. E aí, por isso, tanto as gimnospermas que começaram com essa nova característica, quanto as angiospermas, que as apresentam também, são chamadas de espermatófitas. Lembrando que o nome gimnosperma justamente já conversa com você falando que a semente dessas plantas, desses vegetais, como os pinheiros, araucárias, né, são desprotegidas, né, não são envolvidas pelo fruto. Então, nas gimnospermas, que são as coníferas, a gente tem semente, mas a semente é nua. Gimno, nua. Esperma, semente. O grupo das sementes nuas. O que a gente nota de novidade evolutiva dentro desse grupo vegetal, além das sementes? A gente nota gametófitos protegidos pelo esporófito, porque o grão de pólen, né, que surge também nesse grupo, que pode ser uma novidade evolutiva que você pode colocar, que é o gametófito masculino móvel, ele é produzido dentro do esporófito, então ele está protegido. Tá? Assim como também o gametófito feminino, tá? Que está protegido também dentro do estróbilo, lá, o megaestróbilo, está protegido lá dentro da pinha. A gente tem o tubo polínico, né? Uma estrutura do grão de pólen que permite a independência da água dos gametas para encontrar com o gameta feminino. O tubo polínico ele surge e leva o gameta masculino que está dentro do grão de pólen até o gameta feminino no gametófito feminino, que seria a oosfera, né? Aí então ocorre uma independência da água para a reprodução, já que agora o gametófito masculino vai voar com a ajuda do vento, aí, vai ser espalhado pelo vento e vai encontrar com o gametófito feminino por um acaso, né, sendo espalhado pelo vento. A gente já falou aqui da característica da semente e a gente nota também o crescimento em espessura, né, para dar maior sustentação, dar possibilidade de maior porte para esses vegetais. O crescimento secundário, o crescimento em espessura do caule e das raízes. E a casca, né, nesse caule, nessa raiz, rica em lipídios, tá, que vão ajudar contra a perda de água também. Nas angiospermas, a grande novidade é o surgimento dos frutos ao redor da semente, que vão estimular a dispersão, como a gente viu na aula passada. Se você quiser saber mais sobre angiospermas, polinização e dispersão, só clicar no link que vai aparecer aí no vídeo. É uma aula anterior sobre angiospermas que a gente viu. E nesse grupo, além do fruto, a gente tem a flor como atrativo dos agentes polinizadores para gerar economia de pólen. Nós temos a dupla fecundação, porque ocorrerá a fecundação, o grão de pólen cai na flor, levando duas células espermáticas, dois gametas. Um dos gametas fecundará a oosfera e gerará o embrião, e a segunda célula espermática irá adentrar no saco embrionário e fecundar e se unir a duas células chamadas núcleos polares, vão se unir a essa célula espermática, gerando uma célula triploide, 3N, capaz de gerar os nutrientes, de guardar os nutrientes que ficarão guardados na semente. Então, essa tripla fecundação, essas células triploides, gerarão um endosperma triploide, a reserva de energia triploide que só as angiospermas têm. Nas gimnospermas, a gente tem o endosperma, mas formado por células haploides. Ocorre aqui também uma intensa participação dos animais, tanto na
polinização quanto na dispersão das sementes. Isso por causa da presença das duas características lá que a gente já falou, da flor, para ajudar na polinização, atração dos agentes polinizadores, e do fruto, nos agentes dispersores. Então, fica aí a dica aí sobre as características evolutivas de cada grupo, tá? As características que foram surgindo novas em cada grupo. Isso cai bastante quando a gente fala dos grupos vegetais. Nessa última parte da nossa aula, a gente vai resolver algumas atividades do Em Classe. Então eu peço que você pause o vídeo, tente resolver cada uma das questões e depois acompanhe a minha resolução. A produção e utilização de geotêxteis na recuperação de áreas degradadas por erosão podem ser consideradas como atividades que associam a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Tais atividades envolvem tanto a geração de renda para as comunidades de onde são extraídas as matérias-primas, quanto para aquelas do entorno das áreas impactadas por processos erosivos, além de promover vantagens ecológicas, econômicas e paisagísticas às áreas recuperadas por essa técnica. O emprego das técnicas de bioengenharia visa diminuir o custo e os impactos causados durante as obras de recuperação. As geotêxteis, confeccionadas em São Luís a partir de fibras das espécies de palmeiras buriti, carnaúba, tucumã e babaçu, apresentaram ótimos resultados com relação à produtividade e eficiência na contenção e recuperação de áreas degradadas por processos erosivos, como a adaptação da técnica já utilizada em algumas regiões com fibras de outras palmeiras. Então aqui a gente vai ter que justificar por que as plantas citadas são tão eficientes para recuperar áreas erodidas. Então a gente tem que entender o que é erosão, né? O desgaste do solo por causa da água da chuva, né? Vem arrastando o solo e retirando o solo daquela região e levando para os leitos dos rios, e entender também por que essas palmeiras provavelmente iriam ajudar a evitar essa erosão aí. Gente, lembrar que palmeiras são monocotiledôneas e por isso tem o quê? Raízes em cabeleira, tá? Aquelas raízes fasciculadas, né? Bem espalhadas. E essas raízes bem espalhadas, elas vão ajudar a segurar o solo. Então, se você colocou lá que as palmeiras são monocotiledôneas e por isso as raízes fasciculadas, ricas em ramos, vão proporcionar grande superfície de contato com o solo, evitando assim o processo de desgaste do solo, da erosão, você acertou. A próxima questão é uma questão da Unimontes, é uma questão fechada, em que a gente tem um texto aí de apoio aí, e a gente vai analisar e marcar a alternativa correta. Vamos lá? O processo de germinação da semente de plantas pode ser definido como uma retomada do crescimento do embrião e depende de diversos fatores internos e ambientais. O texto abaixo evidencia algumas estratégias de germinação usadas pelas plantas. Analise. Algumas sementes de espécies do deserto só germinam no período chuvoso. Outras sementes, para germinarem, devem ser rompidas mecanicamente pelo choque contra cascalhos no leito de uma corredeira. Considerando o texto acima e o assunto abordado, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então vamos lá. No período de dispersão e amadurecimento das sementes, há um crescimento acelerado do embrião? Então vamos marcar a resposta correta. Dispersão e amadurecimento? Dispersão da semente, tudo bem. Agora, amadurecimento é do fruto, né? Das sementes, há crescimento acelerado do embrião. O crescimento acelerado do embrião é no período de germinação e isso não ocorre no período de dispersão da semente. Ela é dispersa e depois, no período oportuno, ela vai germinar. A ruptura do tegumento ou casca da semente está diretamente relacionada ao tipo de hábitat? Isso a gente consegue perceber no texto. Então, provavelmente a resposta correta é a letra B. Porque, olha só, em algumas sementes de espécies do deserto, ou seja, do hábitat de deserto, elas só germinam quando tem água. Aí outras sementes de outros ambientes dependem da condição, da característica do seu hábitat para germinar. Logo, a resposta B é a resposta correta. Agora, por que a C, D e E estão erradas? Nutrientes, minerais e água retirados do solo nutrem o embrião durante a germinação? Bom, durante a germinação, o embrião se alimenta do endosperma, né, reserva de nutrientes que está na semente
sendo entregue isso pela planta-mãe. Então, a planta não vai retirar nada do solo enquanto ela estiver na fase embrionária. Ela vai usar os nutrientes da semente. Só depois que ela emite a radícula, tá, e ela começa a absorção de água e nutrientes minerais pelo solo. E só depois do surgimento das primeiras folhas é que ela começa a fazer fotossíntese e aí já não vai mais ter os cotilédones, né, alimentando essa semente de maneira heterotrófica. Ela vai fazer fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Letra D. Durante todo o processo de germinação, a quebra da glicose ocorre de forma anaeróbica. Aqui o que está errado é esse de forma anaeróbica. Durante a germinação, a gente tem que quebrar a glicose e outros componentes para fornecer energia para as células do embrião. Mas isso acontece na presença de oxigênio, tá? É de forma aeróbica. Tanto é que se você deixar algumas sementes totalmente mergulhadas em água, elas não vão germinar, elas vão apodrecer, vão morrer sufocadas. Letra E. No início da germinação, a luz é fundamental para a fotossíntese e fornecer nutrientes orgânicos para a planta. Se você entendeu bem o que eu falei na letra C, que a planta se nutre dos nutrientes do endosperma da semente, você sabe que no início da germinação não tem fotossíntese. Fotossíntese só depois da emissão das primeiras folhas da planta. Então a resposta, letra B. Agora fomos para outra aula, aula de conquista do ambiente terrestre. E aí eu tenho essa questão 1 aqui, que eu fiz questão de colocar, porque muitas questões que falam de conquista do ambiente terrestre vão falar do aparecimento das características aí ao longo da evolução. E vão usar esse gráfico, né, que é chamado de árvore filogenética, para mostrar essa história evolutiva e o surgimento das características ao longo do tempo. Lembrando que o tempo no passado está mais na base dessa árvore evolutiva aí, e o tempo presente está lá na ponta dos ramos. E tudo aquilo que surge nesse tronco marcado de vermelho aí são características que dali para onde surgiu para frente, todos os indivíduos terão, mas os indivíduos de trás não apresentarão. Os indivíduos que surgiram antes, eles não terão as características que surgem depois, por uma questão lógica de cronologia. Então, a partir dessa análise, o que eu posso concluir? Estômatos surgiram em plantas avasculares, então a gente olha onde é que estão os estômatos, né? Lembra que os estômatos surgiram já nas briófitas, e briófitas são as avasculares, ou seja, elas não apresentam os vasos condutores. Embrião está presente apenas nas briófitas? Claro que não. O embrião ele está presente em todos os grupos vegetais. Ele não está presente nas algas, mas no restante está presente. O anterídeo e arquegônio são encontrados nas algas. Anterídeo e arquegônio são estruturas que são encontrados nas briófitas, tá? E pteridófitas. E aí não é encontrado nas algas verdes. Note que ele está além, né, do surgimento do ramo das algas verdes aí. Clorofilas A e B pertencem somente às plantas? Eu peço que você sempre tome cuidado com essas palavras taxativas. Olha lá, na letra B e na letra D, a gente tem isso, somente. Esse somente, muitas das vezes, ele vai estar errado. E olha lá para a análise do cladograma, né, da árvore filogenética, para você notar que as clorofilas A e B surgiram antes de todos os grupos representados na evolução. Então, as algas verdes, as plantas também irão apresentar. Tá? Na letra E, o que está errado? Está falando que o esporófito é dominante, ou seja, a fase esporofítica vai ser a fase que mais está presente no ciclo de vida de todas as plantas embriófitas. Como todas as plantas, incluindo as briófitas, são embriófitas, a gente vai ver que isso está errado. Tá? Porque nas briófitas a fase dominante é o gametófito. Na questão 5, vamos tentar resolvê-la aí. A gente tem algumas características presentes nas plantas, né? Alguns conceitos aí, e a gente vai ter que agrupar isso de maneira correta. Então, um estudante recebeu 9 cartões, cada um apresentando uma característica ou nome de uma estrutura presente em diferentes grupos de plantas. Aí tem as características de 1 a 9 aí, e sua tarefa era formar 2 grupos de 3 cartões, de modo que no grupo 1 fossem incluídos apenas cartões com as características ou estruturas encontradas em briófitas, o primeiro grupo de plantas, e no grupo 2 apenas cartões com características ou estruturas encontradas em angiospermas, o último grupo evolutivo das plantas.
Assinale a alternativa que no quadro apresenta a possibilidade de formar corretamente os grupos 1 e 2. Como o grupo 2 é o das angiospermas, ele é mais amplo e apresenta mais características. Então, eu aconselho a você a usar as briófitas primeiramente, né, e marcar o que briófita pode ter de todos esses cartões aí. Vamos fazer juntos? Briófita tem xilema. Xilema é o vaso condutor de seiva bruta, de água e sais minerais. Briófita não tem, porque xilema é um vaso condutor de água e seiva bruta, água e sais minerais, a seiva bruta, e isso só está presente a partir das pteridófitas. Semente também não vai ter, né? Musgos, que são representantes das biófitas, não tem sementes. Semente só na gimno e angiospermas. Cone é uma estrutura de gimnosperma. Rizoides é algo parecido com raízes, mas não é raiz e condiz com a característica das briófitas. Gameta masculino natante, ou seja, que nada, é o anterozoide. Briófita tem? Sim, tanto briófita quanto pteridófita. Gameta masculino não móvel. Gameta masculino não móvel não é uma característica de briófitas. Tá? Inclusive, a gente não tem gameta masculino imóvel em nenhuma das espécies de plantas. Endosperma 3N só nas angiospermas. Alternância de gerações a gente tem em todos os grupos vegetais. E anterozoides são os análogos a espermatozoides, são os gametas masculinos, tanto de briófitas quanto de pteridófitas. Então, num cartão que poderia estar corretamente elencado aí 3 das características, poderia ser 4, 5 e 9, né? 4, 5 e 9 daria para ser. Né? Não tem aí a característica 8 sendo mostrada, pelo menos no grupo das briófitas. E aí, 4, 5 e 9, a gente fica entre letra D e letra E. Então, vamos marcar aqui o que não é de angiospermas. Ó. Angiosperma não pode ter cone, que a gente já falou que é das coníferas. Tá? Gameta masculino não móvel também não aparece em nenhum grupo. Tá? E aí a gente fica tendo só esses 3 cartões aí para o grupo das angiospermas. Vamos analisar lá, letra D e letra E. 4, rizoide. Rizoide é a estrutura de briófita, então letra D já não vai dar para ser. Então, 1, 2 e 7. Endosperma 3N, com certeza. Número 7 é de angiospermas. Semente, angiosperma também tem. E xilema, ela também tem. A resposta, então, letra E. E agora, só não pode esquecer de fazer a tarefa mínima das aulas 13 e 14 do setor B no plural. O prazo é só até dia 5 de abril. Eu espero que você tenha gostado da aula, agradeço a sua paciência e até a próxima.